O estalo veio seco, como se alguém tivesse partido um galho seco no meio da noite. No quarto do hospital, a mão de Renato bateu na face enfaixada da mãe com a violência de quem quer arrancar dela não só uma resposta, mas uma vergonha. O monitor reagiu com um bip mais agudo. O ar pareceu voltar a ocupar um espaço que, por minutos, se tornara silêncio. Enfermeiras congelaram entre a porta e o corredor. Adriana ficou imóvel, os lábios comprimidos, e no canto da sala, Dr. Álvaro segurou o pequeno aparelho com que havia gravado a conversa inteira. As imagens que agora suspiravam nas ondas eletrônicas como provas de uma verdade que ninguém mais poderia negar. Se esta história toca em você, fique até o fim. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ouvir mais relatos como este. Deixe o seu like e conte nos comentários o que você faria se testemunhasse uma humilhação como essa. Quando a mão caiu, ninguém falou. O tapa não precisava de palavras, era uma sentença lançada diante daqueles aparelhos que guardavam a respiração de Dona Helena. Ela estava imóvel, a pele pálida como o resto do lençol, os olhos recuados num lugar onde ninguém mais entrava. Havia ali, suspensa, a vida antiga, os cheiros da feira, os sacos de pano, o pão quente saindo da boca do forno, e o agora pesado, o dinheiro que compra não só conforto, mas também indiferença. Renato deixou a sala com passos longos, a gravata desalinhada, o celular no bolso. Adriana saiu atrás, segura de si, já traduzindo aquele ato em estratégia: calar, reagir, limpar a mancha. Voltar ao passado era quase inevitável. Em poucas imagens, a narrativa da mulher que agora respirava por fios desenhava-se com a precisão de lembranças bem cuidadas. Helena tinha vindo de um lugar onde o chão era de terra batida e o som mais precioso era o bater do ferro na manhã. Lembravam-na por uma sacola de pano sempre à mão, por mãos calejadas que tinham aprendido a contar com a sorte do dia. Casara com um rapaz de cidade maior, com uma promessa simples: trabalhar junto, levantar um teto, honrar o que tinham. O homem fez fortuna, não do nada, mas com trabalho que começou cedo e com decisões duras. E apesar do novo mundo de alfaiates e colarinos, Helena permaneceu com um gosto por simplicidade que avermelhava o cômodo onde ela entrava. Era ela quem fazia sopa quando alguém adoecia no bairro, quem guardava moedas para o conserto do telhado da igreja, quem oferecia o pouco que tinha. Renato nasceu entre as conversas de economia e esperança. Filho único, cresceu entre o afeto acumulado e a expectativa de continuar um império que se expandia com pressa. Na adolescência já havia sinais, roupas melhores do que as dos colegas, jeito natural de conseguir portas abertas, um gesto descuidado que confundia poder com merecimento. Helena via no filho o menino que dividia o pão com os amigos, a cidade via no jovem o herdeiro de um nome. E a diferença entre esses lugares, o íntimo e o público, foi criando em Renato uma tolerância ao luxo e uma distância ao sentimento que a mãe cultivara. Adriana apareceu como quem não percorre um caminho, mas redesenha mapas. Conheceu Renato numa festa onde a luz parecia sempre favorecer suas escolhas. E a aproximação foi medida. Sorrisos, elogios, referências a jantares com gente influente. Ela compreendeu, rápido, que um certo tipo de afeto abre gavetas que outras pessoas nem imaginam existir. Não demorou para que entre os dois houvesse uma aliança que, para Adriana, olhava sempre o saldo da conta antes de medir a dor alheia. Se antes Renato podia hesitar, com Adriana ao lado, seu passo ficou firme na estrada do poder. O contraste entre Helena e a nova família era gritante. Enquanto a mãe continuava a guardar o bilhete de um só no bolso do avental, Renato e Adriana decoravam a casa nova com obras de arte compradas em leilões e discutiam o valor da filantropia como linha de imagem. Pequenos atos foram se transformando em sinais, comentários desdenhosos sobre a roupa de Helena, sugestões para que ela aceitasse uma casa mais adequada, ordens para que suas visitas fossem marcadas para o horário em que não interferissem com reuniões importantes. A ternura minguava, substituída por agendas e prestígio.
No hospital, porém, os papéis que deviam proteger a dignidade de Helena estavam ali, em papéis que a família sempre olhava com desdém. O testamento que seu marido deixara era um documento com promessas embutidas e condições. E, naquele testamento, havia um trecho que sempre estivera claro para quem soubesse ler entre linhas. O patrimônio que agora Renato dispunha havia sido concedido com a expectativa de que o cuidado à mãe não fosse negociável. Era um compromisso moral, colocado no papel como quem crava uma bandeira. Alguns acreditavam que homens ricos trocavam o coração por números. Outros, que a fidelidade às palavras do marido seria uma sombra que nunca desapareceria. A leitura do testamento, tempo atrás, foi um ato solene, onde se falaram palavras que pareciam inofensivas, até que a ganância as testasse. As reuniões no corredor do hospital tinham um cheiro de álcool e café frio. Enfermeiras cochichavam sobre quem poderia fazer o quê, urdindo pequenas solidariedades que, com o tempo, se transformaram em algo maior. O bairro começou a se morejar como um corpo só. Havia quem recordasse as esmolas de Helena, quem reclamasse da frieza com que Renato tratava antigos vizinhos, quem ainda guardava a lembrança de um estalo de risada dela ao falar do filho quando criança. A comunidade, tão acostumada a ser vista como espectadora do sucesso alheio, sentiu que agora tinha que agir. Solidariedade não é um gesto espontâneo sempre, é construída. E foi construída para Helena no tapete vermelho das lembranças e na fila das visitas. Doutor Álvaro não era apenas um advogado experiente. Era um homem que aprendera, com os anos, a calcular não só as probabilidades jurídicas, mas também o peso das provas morais. Havia se aproximado de Helena anos antes por amizade, por respeito à mulher que resgatara o marido de uma crise e que às vezes oferecia conselhos desarmados que pegavam no ponto certo. Quando entrou no quarto naquela visita qualquer, ele trouxe consigo uma inquietação que não se podia medir em honorários. Observou o jogo de olhares entre Renato e Adriana. Viu a mão que apertava o lençol como se desejasse tirar dali algo mais que ar. E quando presenciou a cena que ninguém havia previsto, o tapa, a humilhação pública, fez o que a lei e a decência pediam, registrou. A gravação não era um ato espetacular. Foi um gesto discreto, um registro que captou voz e movimento, a repetição do estalo, a respiração suspensa de Helena. Era uma prova que falava por si só, um filho erguendo a mão contra a mãe, a presença da bênção de alguém que tentara calar a situação e não conseguiu. Álvaro sabia que, quando se trata de honra e família, papéis não bastam, é necessário mostrar, e mostrou. A notícia, quando vazou, veio com a velocidade de um corpo rolando colina abaixo. Não era só o tapa, era tudo o que o tapa significava. Em grupos de vizinhança, em redes sociais, em conversas de mercado, a frase que circulava não precisava ser longa. O DNA do anão foi aberto. Era um título monstruoso para uma peça fundamentalmente pequena, um teste, uma exposição, uma verdade descortinada. O anão era um apelido antigo, talvez uma figura do passado, um amigo que guardava segredos. E seu DNA, no boato que corria, era a metáfora para as muitas máscaras que caem quando se chega ao momento da verdade. Junto ao boato, o manchete paralelo ecoava: a mãe do milionário chorou sangue. A expressão, cruenta na imagem, mas figurada na realidade, capturava a indignação coletiva. Helena, mesmo na sua fragilidade física, tornava-se símbolo de tudo o que o dinheiro não compra: respeito, memória, integridade. À medida que a cidade e a mídia local começaram a sussurrar, pressões surgiram. Adriana fez o que sempre fizera: transformou a crise em controle. Num primeiro momento, procurou apagar a imagem pública com comunicados secos, ato isolado, tensão familiar, mal entendido. Renato, humilhado, tentou minimizar, falou de cansaço, de dias difíceis, mas as imagens tinham o peso da realidade. A gravação de Álvaro correu para quem precisava ver. O advogado levou-a ao cartório, a entregou a amigos de confiança, procurou testemunhas.
não foi uma campanha de linchamento, foi um levantamento de fato. Enquanto isso, na sala onde um dia Helena feria pão para os netos, as pessoas começaram a se organizar. A vizinha que recebia a penca de tomates no sábado ofereceu leite. O padeiro deixou um saco de pão no portão. Uma pequena caixa de doações foi aberta para pagar o que o plano de saúde cobrava além do que o seguro cobria. Álvaro sabia que, quando se trata de honra e família, papéis não bastam, é necessário mostrar. E mostrou. Solidariedade não substitui a justiça, mas sustenta enquanto ela tarda. E havia pressa. O corpo de Helena, frágil, pedia dignidade antes de qualquer sentença. Houve também um capítulo curvo na história, um instante em que as leis e a moral se tocaram formalmente. O testamento que antes parecera apenas palavras foi revisto. Em uma sala de advocacia com ar-condicionado e paredes nuas, documentos foram lidos com cuidado. O Dr. Álvaro apresentou a gravação como parte de um dossiê que pedia a suspensão provisória dos direitos hereditários de Renato até investigação. Não era vingança, era procedimento plausível, um modo civil de preservar o patrimônio e a imagem que o falecido havia querido proteger. A cláusula do testamento que condicionava parte do legado ao respeito e cuidado com a mãe ganhou força diante das imagens. Advogados da família, acostumados a negociações discretas, depararam-se com uma sociedade que agora olhava para o caso com atenção. Renato, por sua vez, mudou. Nos dias que se seguiram, a ruína não veio apenas das ações jurídicas, veio também das portas que se fecharam. Parentes que antes sorriam em jantares com ele passaram a oferecer desculpas para não aparecer. Clientela que se beneficiava de seus contatos buscou distância. O poder que antes o definira tornou-se um espelho quebrado. As facetas refletiam a violência que ele cometera. Adriana, prática e rápida, tentou contornar o estrago, movendo sua presença estratégica para longe, mas as sombras do gesto permaneceram. Não foi uma queda cinematográfica, nem uma ascensão do coro popular pedindo cabeça em praça pública. Foi uma sucessão de pequenas coisas, contratos revogados, convites não mais enviados, abraços trocados por mãos que evitavam contato. A sociedade, por sua vez, não celebrou a desgraça do filho, reivindicou a dignidade da mãe. A restituição pretendida não era vingança, era reparação e exemplo. Entre os muitos relatos que se multiplicaram, havia também a voz do hospital, que falou com delicadeza sobre a necessidade de proteger a paciente. E havia depoimentos de vizinhos que contaram histórias de Helena costurando roupas perdidas de outros, de uma mulher que não julgava, que no modo mais simples era uma espécie de patrimônio moral do lugar. Esses relatos, reunidos como quem compila provas de caráter, construíram uma imagem que ninguém poderia destruir com manchetes. Adriana tentou, em uma última tentativa, transformar o episódio em algo a ser esquecido. Contratou relações públicas, buscou jornalistas dispostos a ouvir sua versão, trouxe especialistas para falar de relações desgastadas. Mas havia algo que escapava a todo controle, a comunidade que sustentava Helena. Havia memória viva que não se apaga com dinheiro. Havia, sobretudo, a legalidade acionada. A suspensão dos direitos hereditários, embora temporária no início, tornou-se medida necessária até que se esclarecesse a extensão do descaso e da agressão. Em casa, onde antes havia um altar de foto, velas e lembranças postadas com cuidado, Renato se sentiu pequeno. Sentiu, talvez pela primeira vez, o peso do que dera às costas. A defesa, eficiente, trabalhou em teses, remorso, impulso, situação de estresse. Mas a gravação continuava lá, clara, o estalo não mentia. No banco de testemunhas, vozes que antes sussurravam elogios passaram a falar a língua dos fatos. O tribunal, quando acionado, não era uma arena de espetáculo. Era um lugar onde a civilidade tenta refazer os laços rompidos por ação individual.
Enquanto as engrenagens da justiça rodavam, a vida em torno de Helena seguiu com uma calma antiga. O som do bip do monitor, que antes assombrou o momento do tapa, tornou-se ritmado, quase compadecido. As visitas que chegavam eram mais longas, mais suaves, e falavam em voz baixa sobre receitas de sopa, sobre como a renda do conserto do telhado havia sido paga por ela há anos. O cheiro de pão que lembrava a casa de sua infância agora vinha em sacos trazidos pela vizinhança. A sacola de pano, símbolo das origens, voltou a passar de mão em mão, cuidadosa como quem reparte um segredo. E, no meio disso tudo, surgiram perguntas que não se respondem com silêncio. Até que ponto o dinheiro redime a crueldade? Que valor tem uma assinatura quando pesa sobre a vida de quem amou sem pedir? A comunidade, unida, falava com uma clareza que a lei precisa para se mover. O respeito à vida alheia é inegociável. A justiça, sensível a provas, respondeu com medidas aptas a restaurar não só a propriedade, mas a dignidade ferida. Renato sentou-se sozinho em seu apartamento com vista para a cidade que lhe oferecera tudo. Olhava pela janela e por algum tempo nada via além do próprio reflexo. Um homem que perdera a linha do que é humano. Lá fora, notícia e boato se misturavam. O DNA do anão e a manchete sobre a mãe que chorou sangue se transformaram em símbolos de um momento em que máscaras caem. Ele tentou chamar quem o representava, ouviu conselhos frios e, na ausência de abraços, buscou justificativas, sempre frágeis diante do estalo que fora registrado. Do outro lado, Maria, a vizinha que adiantara remédios, orquestrou uma pequena reunião de apoio. Não havia tom de vitória, havia sim firmeza. Ela nos criou, agora somos nós que a cercamos, disse, e ninguém contestou. Um plano simples foi traçado. Garantir que Helena tivesse atendimento, voz nos procedimentos legais e a preservação do seu nome. Porque, quando a reputação de alguém é manchada pelo próprio de sangue, a comunidade precisa agir para mostrar que há um limite que não se ultrapassa. No gabinete de Álvaro, a pasta com as provas estava fechada, mas não em silêncio. Havia telefonemas, contatos com promotores, sugestões para que a suspensão dos direitos fosse transformada em um processo que servisse de exemplo, não de humilhação. Álvaro não queria fama, queria justiça. E a justiça, quando movida por fatos, sempre pede paciência e coragem. Sabia que a narrativa pública poderia tomar rumos inesperados e ponderou cada passo como quem pesa um objeto frágil. Naquele momento, porém, a cidade ainda mordia as unhas da espera. O teste de DNA do anão, seja lá o que aquilo significasse em boatos e canais, terminara por ser apenas um elemento secundário em meio a uma história maior, a exposição de uma violência íntima. A mãe chorara sangue, diziam manchetes feridas de metáforas. Mas quem chorava agora era a memória de anos onde a gratidão deveria ter sido palavra de ordem. E era ali, entre o bip do monitor, os passos no corredor e a pasta fechada do advogado, que a narrativa aguardava desdobrar-se. O que viria a seguir dependeria de procedimentos, de voz pública, de testemunhas que mantivessem a calma suficiente para transformar indignação em ação. Ainda havia resistência, ainda havia gente pronta a defender interesses, a negociar situações. Mas também havia um princípio claro. Quando a honra de um idoso é ferida por quem deveria cuidar dela, a sociedade, organizada, tem o dever de reagir. O telefone de Dr. Álvaro tocou. Do outro lado, uma voz possível de um promotor. Do outro lado, a esperança de que a justiça humana respondesse com o mesmo ímpeto que a comunidade demonstrava. Álvaro respirou fundo, olhando a foto de Helena na parede do escritório. Um rosto de mãos enrugadas, sorriso que sempre acolhia. Apertou a pasta com as provas e decidiu. Haveria um pedido formal, haveria um rito, haveria, sobretudo, história contada com rigor, não com ódio. Quando saiu do escritório, a cidade já sabia que alguma coisa mudaria.
As portas não fecharam inteiramente para Renato, mas muitas delas ficaram entreabertas, o suficiente para que ele sentisse o frio do isolamento. Não era uma justiça imediata, nem um espetáculo punitivo, era um processo que, passo a passo, restaurava o que fora ferido. E, ao mesmo tempo, as pessoas que cuidavam de Helena aumentavam suas visitas, traziam novas receitas, novas histórias. O legado, que a ganância pretendia transformar em mercadoria, voltava a ser lembrado como legado de cuidado. Noite afundava quando, lá fora, a cidade acalmava seu rumor. No quarto, sob a luz branca do hospital, Helena estava ali, frágil e inteira em memória. O bip do monitor marcava a hora. No bolso de Álvaro, o arquivo contendo a gravação tremia levemente, como se o aparelhinho soubesse que carregava não apenas um som, mas a chance de corrigir um erro grave. E dentro do peito de todos aqueles que haviam testemunhado havia uma certeza. As escolhas têm consequências, e nem mesmo o ouro consegue polir a memória de quem escolheu pisar no que é sagrado. A história, entretanto, estava longe do fim. Ainda havia relato formal a ser apresentado, audiência a ser marcada, reações sociais a se consolidar. Haveria o embate jurídico, as defesas, a emoção nas testemunhas. E, no fim, se a justiça fizesse seu caminho, haveria a restauração de um nome que se tornara símbolo de dignidade. O momento da verdade continuava a se aproximar, passo a passo, sob o compasso do bip, na espera de quem se recusa a esquecer. A intimação chegou rápida, audiência de custódia dos bens e apreciação de medida cautelar. O promotor, Lúcio, queria garantir que nada mais fosse movido das contas de Helena até que a investigação se completasse. Álvaro preparou a pasta como quem arruma um leito para a verdade. Comprovantes de movimentações bancárias, cópias de recibos de empréstimos assinados, o laudo médico que atestava a fragilidade da idosa e, sobretudo, o pequeno aparelho com a gravação, aquele que tremia no bolso e agora passara a ser prova. Maria fez companhia a Álvaro desde cedo, trouxe café, levou uma manta para Helena e anotou nomes de possíveis testemunhas numa folha já marcada por lágrimas e durezas. Havia, na penumbra do corredor do fórum, um silêncio que não era paz, era espera. Renato entrou acompanhado de um advogado novo, de fala rápida e olhar cansado. Tentou controlar o rosto como quem esconde o calor de uma chama sob a areia. Não houve aplauso, houve cochichos e olhares que pesavam como sentenças adiantadas. Havia também aqueles que, por medo de se comprometer, mantiveram distância. O promotor pediu que a sessão começasse com a leitura das medidas pleiteadas, suspensão imediata de quaisquer poderes outorgados, nomeação de curador provisório e bloqueio de transferências de bens. O juiz, homem de poucos gestos, ouviu todos com a atenção de quem pesa a vida de alguém entre as mãos. A defesa tentou desqualificar o processo como exagero comunitário, palavra que soou estranha diante do que se apresentava. Alegou que as movimentações eram fruto de acordos prévios e que a senhora Helena, em sã consciência, teria autorizado tudo. Álvaro falou por último. Não usou palavras altas, disse apenas o que precisava ser dito. Os extratos, as receitas médicas trocadas sem assinatura visível, as testemunhas que tinham visto Renato insistir em conversas privadas quando ninguém podia ouvir. Pôs sobre a mesa o aparelho com a gravação, explicou como o obteva, quem o entregara, quando o arquivo fora copiado, onde havia sido guardado. Pediu que a análise pericial confirmasse a autenticidade. O magistrado determinou o que se esperava: medidas cautelares em favor de Helena, nomeação de curador, alguém de confiança e o encaminhamento do material para a perícia. Para alguns presentes aquilo foi alívio, para outros apenas o primeiro passo de um caminho longo. Na saída, Maria envolveu a mão de Álvaro num aperto que não buscava consolo, mas parceria. Não vamos deixar que apaguem a história dela, disse.
Álvaro assentiu e ambos sabiam que, para além das decisões judiciais, havia uma necessidade de proteger Helena do assédio que costumava acompanhar casos assim. Enquanto as formalidades andavam, o hospital era um outro mundo. Helena havia sido transferida para uma cama com vista para a rua. Nada glamuroso, apenas uma janela que deixava entrar o céu e o rumor dos carros. Seus olhos, quando abriam, encontravam sempre alguém conhecido. Maria, o enfermeiro Paulo, alguma vizinha que chamava em voz baixa. Em um raríssimo momento de lucidez, Helena lhe perguntou sobre o jardim. Os jasmins ainda resistem? Quis saber. Maria sorriu como se fosse a maior das vitórias e contou sobre as visitas que regaram as plantas. Helena mordeu os lábios e, por um instante, foi só lembrança. A perícia técnica levou dias. O laudo confirmou o que todos desconfiavam. A gravação não fora alterada. A voz nas falas contundentes pertencia a Renato. O trecho que mais doía era pequeno, dito num instante de pressa e costume. Palavras que transliteravam controle e cálculo. Não era confessionário explícito de crime, mas tinha o suficiente para mostrar intenção e direção e, quando juntado às demais provas, compunham um quadro que não se desfazia frente às contestações da defesa. O caso ganhou manchetes com moderação. A comunidade preferiu o cuidado à exibição. Ainda assim, a lembrança do nome de Helena começou a ser pronunciada com respeito renovado. Havia, nas conversas da praça, entre o padeiro e a dona da farmácia, a mesma pergunta. Como alguém chega a esse ponto? Não era curiosidade frívola, era interrogação moral. Renato, por sua vez, sentiu o chão afinar sob os pés. Algumas portas que antes lhe haviam sido amigáveis não abriram mais. Outros, mais temerosos, passaram a tratá-lo com a educação fria que antecipa o rompimento. Quando a acusação formal foi oferecida, o caso migrou das urgências para o espaço mais amplo da promotoria criminal. Havia agora a possibilidade de apuração de crimes ligados ao abuso de incapaz e à apropriação indébita. O promotor Lúcio, que acompanhava a fase cautelar, pediu diligências, ouvir testemunhas, perícia nas assinaturas, apuração bancária detalhada. A defesa respondeu com diligências próprias, obstruindo quando podia, alegando que se tratava de vida privada e de decisões legítimas. A sensação era de luta por território, cada lado marcando espaço. A audiência preliminar de instrução foi marcada para uma manhã em que o céu ameaçou chuva e não choveu. As cadeiras do fórum estavam mais cheias do que antes. Alguns vieram movidos por curiosidade, outros por solidariedade. Maria sentou ao lado de Helena, agora mais presente, junto a quem cuidava, e segurou sua mão quando a idosa teve uma náusea passageira. Havia também um jovem repórter que anotava com respeito, buscando palavras que servissem à verdade sem espetacularizá-la. O advogado de Renato buscou minar testemunhos, apontando para pequenas contradições nos relatos, como qualquer defesa faria. Mas o mosaico das evidências se mantinha. No ápice daquela manhã, chegou a vez de ouvir Paulo, o enfermeiro. Ele falou baixo, com pausas, descrevendo um episódio em que encontrara papéis que indicavam transferências. Contou de uma discussão entre Renato e Helena, onde a força da voz do neto se impusera sobre a vontade da avó. Lembrou que, por vezes, a senhora parecia confusa sobre documentos que assinara. Quando terminou, algo na sala se quebrou. Não era apenas o depoimento, era o reconhecimento público de que a vulnerabilidade fora, por vezes, usada como moeda. As palavras de Paulo ecoaram para além do tribunal. O momento mais esperado, porém, chegou quando a perícia apresentou o relatório financeiro. Linhas de extratos desenhavam um gesto frio, valores transferidos, empréstimos, retiradas que, somadas, explicavam o que fora percebido por tantos como mudança do padrão de vida de Helena. Não se tratava apenas de ambição isolada, era sistemática.
A promotoria pediu então que Renato fosse afastado cautelarmente do lar da idosa, que lhe retirassem o poder de movimentar os bens enquanto se apurava a extensão do dano. Renato levantou-se. Pela primeira vez, a máscara cedeu um fio. Havia raiva, desesperança e algo que lembrava perda. Argumentou que ninguém conhecia o que havia acontecido entre ele e a avó, que as decisões partiam dela e que a cidade via com olhos de castigo onde havia apenas resolução. Havia mentira e havia medo em sua voz. O juiz, por fim, decidiu pelo afastamento e por encaminhar o processo para instrução com o objetivo de formar juízo. Era uma decisão que não curava feridas, mas trancava portas que, até então, se abriam sem defesa. Quando saíram do fórum, a cidade parecia menos ruidosa e, ao mesmo tempo, mais atenta. Maria e Álvaro caminharam lado a lado, sabendo que a batalha jurídica continuaria. Sabiam também que a vitória, se viesse, seria lenta. Helena, que assistira ao desenrolar através de relatos curtos e cuidadosos, fechou os olhos e sorriu, como quem aceita um fio de justiça que chega tarde, mas chega. Nas semanas seguintes, a rotina de cuidados mudou. Um curador provisório foi nomeado, alguém que não desejava protagonismo, apenas reparar o que a ganância tentara rabiscar. As visitas aumentaram, não por espetáculo, mas por solidariedade prática. Pessoas que antes passavam apenas de longe passaram a trazer receitas, a ler bilhetes, a varrer seu pequeno quintal. O legado de Helena começou, passo a passo, a se recompor. Havia ainda muitas páginas em branco no processo, perícias complementares, confrontos de versões, o risco de que o caso se perdesse em tecnicalidades, mas havia também a prova de que a comunidade se movia quando chamado. Numa tarde de silêncio aquecido, Álvaro entrou no quarto de Helena com a pasta já mais leve. Algumas cópias entregues, mais uma declaração assinada por uma testemunha que não tivera coragem antes. Helena olhou para ele e, sem articular muito, disse apenas, "Obrigada." Não era a palavra de vitória retumbante, era a palavra de quem reconhecia que havia mãos amigas. Álvaro, que tantas vezes medira passos, sentiu o peso e a leveza daquilo. Sabia que o fim ainda não viera, mas que havia algo que não seria tirado. O nome de Helena voltara a ter dignidade. Lá fora, a cidade seguiu sua cadência. Havia quem se ocupasse com o próprio trabalho, quem criasse novos rituais de atenção e quem deixasse o silêncio acompanhado de oração. A justiça faria seu curso. E entre uma audiência e outra, entre uma perícia e outra, havia vidas pequenas que se costuravam de novo. Um jarro de flores no peitoril, um bilhete dobrado junto ao travesseiro, a visita de alguém que trouxe pão quente sem dizer muito. Essas são as coisas que restauram o que o ouro tenta comprar. E a história continuava a se delinear. O processo aguardava instrução completa. Testemunhas ainda teriam de chegar ao banco das declarações e a cidade, vigilante, observava. Havia cansaço e havia persistência. Havia, sobretudo, a certeza de que aquilo que fora plantado em cuidado não se perderia tão facilmente. E na noite que caía sobre a cidade, o bip do monitor, antes marca da espera, seguia batendo, lembrando a todos que a vida continuava, com sua lentidão e com sua teimosia em buscar justiça.